Agora na Rede 316, Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico, um programa da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Olá, eu sou Luciene Freitas e esse é mais um Educação Cristã para o Alto. Vamos juntos elevar o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Queridos, que bom poder estar aqui com vocês. Você está notando que está um pouquinho diferente, né? Mas a gente está ajustando aí algumas coisinhas que estão acontecendo, mas vai dar tudo certo. O importante é que estamos juntos aqui na Rede 316, juntos com vocês. E vocês podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, o 11 930 030316. Eu vou repetir. 11 930 030316. Mande suas mensagens, conta aí pra gente como é que tá sendo o Dia dos Namorados para vocês. E aí a gente vai poder conversar a respeito disso. E o tema de hoje, gente, o tema de hoje promete, não é? Namoro no casamento, isso é possível? E eu tô aqui com a maior alegria, porque a gente vai conversar junto com a Elaine Almeida, que é coordenadora pedagógica da PM de São Paulo, e o Nixon Almeida, que é empresário, CEO de uma agência de marketing. E eles dois são casados há 26 anos e pais das maravilhosas, lindíssimas Sabrina, Milena e Sofia. E eles dois, tanto a Elaine quanto o Nixon, trabalham com o Ministério de Casais há mais de 20 anos, e nos últimos 3 anos eles estão lá na PIB Penha. Sejam bem-vindos, Elaine e Nixon. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigado, é um prazer mesmo estar aqui. Que bom! E vocês que têm experiência, não é, trabalhando com casais, não é, com acampamentos de casais, com tudo isso, não é? Aí hoje, Dia dos Namorados, agora conta aqui só para mim, para vocês e para todo mundo da Rede 316. Como é que está sendo o Dia dos Namorados de vocês dois aí? Nada pessoal. Olha, está sendo uma bênção. A gente trabalhou bastante, a gente estava com uma Ah, programação, né, para sair, mas aí a gente recebeu o convite aqui de vocês e a gente mudou um pouquinho e falou, não, vamos sim, porque, em primeiro lugar, né, o reino de Deus, vamos abençoar como que a gente puder fazer, né, e da nossa vida poder transbordar para vocês também. A gente falou, então vamos para lá e depois a gente sai daqui rapidinho para o nosso compromisso, porque a gente vai comemorar o nosso Dia dos Namorados hoje ainda. É uma coisa que a gente, assim, se empenha e cultiva, não deixar passar em branco, né? Não é só essa data, mas, assim, é importante para nós cultivar isso no nosso relacionamento. Se fosse deixar somente pelo dia, pelo trabalho, a gente não conseguiria. É Mas a gente intencional. tentou fazer algo intencional, mexeu nas agendas, fizemos alguns acordos e vai dar certo aí, em nome de Jesus. que bom, né? E aí a gente vê que realmente, se não fizer isso, se não colocar isso como meta, como foco, não consegue, né? Porque sempre tem um negocinho, sempre tem uma outra coisa, e aí sempre termina atrapalhando um pouco, não é? E aí eu queria saber exatamente é, sobre isso, né? O nosso tema é namoro no casamento. Isso é possível? Para muita gente não é mais tão possível assim, né? Então, por que que muitas vezes o namoro e o romantismo no casamento acabam, ou melhor, acabam depois que o casamento? Namora, tudo bem, maravilhoso, aí casou, acabou o encanto, acabou o romance e aí entra na rotina. Por que que isso acontece? Bom, vamos lá então. Primeiro porque eu acredito que quando a gente casa, a gente começa a assumir novas responsabilidades, né? E isso, por exemplo, quem casa e vai pagar, né, a parcela da casa, vai pagar o aluguel, começa a assumir dívidas que antes talvez não tinham, né? Contas que antes não tinham. Então, talvez isso acaba te dá um pouco mais de trabalho e acaba tirando a sua intencionalidade, a foco da cabeça fica em pagar as contas e tal, né? Essa é uma das coisas que pode É, acontecer. quando a gente, assim, tem toda uma conquista, namoro, tal, vou mostrar minha melhor parte, vou nutrir essa relação, enfim.
E aí, quando casa, assim, pronto, você já é meu, eu já sou sua. E aí, esse esforço para essa conquista, alguns casais falam, ah, agora não precisa mais, né? Já somos um do Tá outro, né? Tá garantido, né? E na verdade não garantido, tá, porque é uma conquista quase que diária que a gente precisa fazer aí um pelo né? outro, né? Então, essa é uma das coisas também, né? E isso, É uma coisa também importante da gente falar, essa a rotina que nos engole, essa vida corrida que nós temos, vão fazendo que nós temos momentos curtos juntos. E o que temos juntos pouco, a gente não tem uma comunicação boa. Vai chover, não vai chover, tal, ah, vai resolver isso, pagou essa conta, e aí as coisas vão ficando tão rotineiras que o afeto, que essas falar de sentimentos, elas ficam para um outro plano e aí vão se distanciando as relações, né? O casamento vai ficando mais distante. Quando você namora, você conta como foi o dia, você conta, você vai falando, né? Ai, que saudade de você, manda recadinho no WhatsApp e tal. E depois do casamento, pode, quem não investe, quem não sabe, não toma consciência disso, né, vai deixando que essas coisas fiquem em segundo plano. o outro vai ficando. Porque no noivado, no namoro, né? Como a Helene falou, tem toda aquela questão da conquista. Então, o outro, ele tá disposto a ouvir. E aí, quando você casa, né, nessa correria, como a Helene falou, a conversa é mais curtinha, né? Você fala sobre outros assuntos e tal. E aí, quando você chega cansado e tal, e o que acontece com o outro, às vezes não está disposto a ouvir, né? Não está disposto a conversar, né? Então você acaba, ah, não, hoje eu vou respeitar e tá tudo bem. Tem que ter um jogo de acordos aí, né? Mas se deixar essa rotina, a rotina do trabalho, do dia a dia, vai engolir vocês e vai tirar vocês desse momento, vai criar esse distanciamento automaticamente. O mundo faz isso, É. né? Então, a gente acredita que basicamente, para quem está começando aí, para quem já está há muito tempo, isso virou rotina. E não pode deixar essa rotina, de vez em quando você tem que dar um choque ali, sabe? Na rotina e dar uma quebrada para deixar o negócio mais gostoso. É isso. E vocês falando isso, vocês com 26 anos de casados, né? E dizendo, não, a gente trabalhou o dia todo, mas hoje a gente vai sair daqui, a gente vai namorar, vai comemorar o dia, não é? Então, isso já até empolga mais, dizendo, não é uma pessoa que casou tem 5 anos, que tem 2 anos de casado, é uma pessoa que tem 26 anos, já está caminhando para os 27 anos, tem É. 3 filhas, não é? Então, quer dizer, e vocês estão driblando aí, né? É fácil? Não, Não. não é. Você falou uma coisa muito legal aí, né? Que talvez, também até para os casais, que um motivo que pode distanciar, não deveria, mas acontece, quando vem os filhos, né? E aí acaba tendo um foco maior com os filhos e tal, e é normal, você vai ter que dar um foco maior para os filhos, sim, vai ter que dividir um pouco a atenção. O que não pode é você jogar 100% da atenção e ficar 0% de atenção do Não. casal, né? Você pode ter um filho e ficar lá, no começo 90% para o filho, 10%, mas nunca zero. Depois você vai retomando 20, 80, e aí o filho vai crescendo, vai desenvolvendo. Até porque, quando você mostra para os filhos que você tem um casamento, que você ama a sua esposa, que sua esposa te ama, que você tem momentos de carinho, Cultiva isso, cultiva né? isso, Intencionalmente. é muito legal. A gente tem agora duas filhas que casaram recentemente. Uma tem um ano e pouquinho, né? Isso. A outra tem 8 ou 9 meses de casado, se eu não me engano. É. Casaram recentemente, as duas. Então a gente está aprendendo a ser sogro e sogra, né? É. A gente está Eu sou nessa uma fase. sogra bem legal. Só que ela é assim, é verdade. Eu também sou um sogro de gente boa, né? Mas a gente tem, então, são tudo genros. Mas isso é algo que pode afetar também. E a gente faz para mostrar até para as meninas que, olha, vale a pena. E é assim, interessante, a Sofia é a mais nova, e ela tá conosco, ela tem 16 anos. E aí ela já fez, o que que vocês vão fazer hoje? Ela já sabe, já tá na rotina. Ela já sabe que hoje a gente tem alguma coisa especial, porque ela cresceu vendo isso, né? Olha que ótimo que vocês falaram, né? Porque assim, quando vocês terminam ensinando para os filhos que deve priorizar o relacionamento, o cônjuge, né? E ensinando também, dando um bom testemunho, a gente faz isso através do exemplo, ensinando para os filhos que namorar é importante, mesmo dentro do casamento, né? Eu lembro que tinham 17 anos de casado.
E aí, meus meninos, quando eles, eu tenho um de 15 e outro de 12. Aí, quando eles eram pequenos, minha mãe, eu não quero vocês dois juntos. Eu digo, filho, é tão bom ter um pai e uma mãe que se amam, que gostam de beijar, de abraçar, de andar de mão dada, que meus meninos não queriam que eu pegasse na mão do pai deles, não. Aí Eram eu disse, ciumentos, então, não, né? hã? Eram Oi? ciumentos, hein? Olha, eram ciumentos. Pois é, aí eu disse: não, filho, é bom que você já vai aprendendo. Um dia você vai casar com uma mulher maravilhosa igual a mim. E aí você também vai andar de mão dada, vai abraçar, e isso vai ser muito bom, né? Então a gente tem que ensinar para os filhos a criar, a ter esse relacionamento amoroso, saudável, criativo, porque precisa ter criatividade, né? E assim, e continuar isso, né? Ah, casou, porque, olha, gente, é tão comum. Vocês podem falar melhor disso do que eu, porque vocês estão mais de 20 anos trabalhando com casais. Mas é tão comum. Casou, pronto. Agora entramos no modo rotina, modo marido, não é? E, sabe, e aí deixa o modo namoro, né? E isso é péssimo para o casamento, E assim, né? o É. casamento, passando os anos, sabe, Lu? E a gente muda. Nós não somos mais os mesmos quando nós É, nos casamos. A gente vai mudando, a gente vai crescendo e precisa crescer junto. Crescer, estar junto, né, nessa cumplicidade do casamento, né? As coisas mudam. O filho chegou, às vezes o orçamento apertou, não dá para fazer aquilo, mas é importante tomar a consciência, né? Eu preciso investir, na minha relação, no meu casamento, nas condições que eu tenho hoje, né? Isso é importante, tomar consciência e ter atitude. Uma coisa até para poder acrescentar, né? Algumas pessoas podem estar ouvindo a gente falando assim, ah, mas eles trabalham com casais há muito tempo, isso parece ser um casal perfeito, isso não é comum, isso é utopia e tal. Então, primeira coisa que eu preciso dizer é assim, nós não somos perfeitos. Nós damos uma escorregada, às vezes eu escorrego, piso na bola, às vezes acontece, isso acontece ainda. Mesmo a gente que trabalha com casais, sim, acontece. Com uma frequência menor, a gente resolve mais rápido, não fica tanto tempo bicudo, um virado com o outro, então isso já resolve muito, É. porque a gente aprendeu algumas formas para resolver resolução de problemas, mas quando a gente assumiu, há mais de 20 anos atrás, trabalhar com casais, a gente era um casal bem, bem difícil, bem problemático, porque a gente tinha crianças todas pequenas, e foi um desafio numa igreja pequena. Quando o pastor chamou a gente falou, mas por que você está chamando a gente? A gente, não, porque eu quero que vocês, Deus falou, e vamos colocar vocês e tal. A gente aceitou o desafio, e aí a gente foi estudar. A gente vai investir, a gente pagou curso, a Verdade, gente fez muita coisa, lembra? A gente saiu, verdade, foi em um lugar, a gente verdade. chegou para outras cidades para poder ver o que outras pessoas estavam fazendo, para a gente poder aprender. E aí, quando a gente aprendeu e a gente praticou na nossa vida, a gente começou a nos tornar um casal melhor, aí a gente começou a ter mais autoridade para poder falar com outros casais também. Por isso que a gente, e a gente não para de aprender, a gente está sempre Nunca, aprendendo, né? nunca. Na igreja lá na PIBPEN, aqui de São Paulo, nós temos vários cursos, né, para casais e para famílias. A gente é líder do Ministério de Coordenadores do Ministério de Família, e um dos cursos que a gente trabalha é o CONCAS. CONCAS significa Comunicação no Casamento. É um curso de aproximadamente 4 meses e meio, 5 meses, né? Acontece um semestre. Todas as sextas-feiras do mês e 2 sábados do dia inteiro. Nós temos uma média de 40, quase 50 casais que participam por curso. Só para você ter uma noção. Nós temos facilitadores e tudo. O pessoal investe, Precisa né? investir. Então, é uma coisa, nós não somos perfeitos. Nós temos. Mas a gente sabe que quando a gente investiu e aprendeu, você aprende técnicas, né? Com base na palavra de Deus, de como você deve agir para resolver essas resoluções. Então, isso é muito importante dizer também, né? Verdade, amor, verdade. E vocês falaram duas coisas que eu achei fantásticas. Uma foi quando a Elaine disse bem assim, muitas coisas vocês falaram, eu gostei, mas estou falando assim, né, que me chamaram a atenção. Quando a Elaine disse bem assim, é você
dar o melhor com as condições que você tem agora. Porque tem algumas pessoas que usam a desculpa de tô sem dinheiro, não vai dar para a gente sair, não consegui comprar um presente porque eu tô sem dinheiro. Mas você pode fazer um macarrão alho e óleo, sentar só os dois juntos ali, ou mesmo com a família, com os filhos, para os filhos também testemunharem, né? E ali tá junto, aquele carinho, o carinho tá no olhar, tá no pegar na mão, tá no tom de voz, não é? Então, assim, desculpa, o dinheiro, falta de dinheiro não é desculpa, de tempo também não, porque a gente tem dinheiro, tempo para aquilo que a gente acha que é importante, né? E eu gostei quando o Nixon falou assim: nós fomos estudar, porque a gente também não sabia. Gente, nós. Aquilo que você não sabe, hoje em dia, você não tem mais a desculpa de dizer eu não sei. Porque tá a internet aí, você pode aprender. Você aprende o que é bom e o que é ruim também, né? Conselhos bons e ruins, aí tem que filtrar. Então, busque informação, vai estudar, procura equipes que estão trabalhando com isso, com casais, né? E esse curso com CAS, gente, que fantástico! 4 meses estudando, porque assim, as pessoas fazem, alguns, né, fazem cursos de noivos, mas não fazem curso de casados, não é? E uma coisa, quando eu tive meu primeiro filho, eu falei, gente, tinha que ter um curso para gente, porque mesmo eu tendo experiência e tal, mas zera, sabe? Quando você vai para a segunda fase do jogo, que você quase zera ali, e aí tá tudo com muito mais dificuldade, aí vem o segundo filho, vem o terceiro filho, né, no caso de vocês, e sempre vai subindo de nível e de dificuldades também. E a gente precisa de uma rede de apoio, então ter uma igreja, que essa rede de apoio que está ali com a gente, nos orientando, é muito bom. Gente, tem gente chegando por aqui agora, não é? No YouTube, e aí tem a Roseli, tá aqui a minha amiga Roseli Rose, minha amiga lá de Itamaraju. Boa tarde, Rose. Olha, Rose também tem um casamento maravilhoso, sabe? E tem 3 filhas também, muito abençoadas. E que bom que você está por aqui, Rose. Minha manhinha do coração, Celene, que bom que a senhora está aqui com a gente. Desejando um feliz Dia dos Namorados para todos. Oi, e tá mandando um abraço para vocês também, dizendo que tá amando vocês dois aqui conosco, viu? Elaine e Nixon, que bom. E o Salustiano Bispo tá aqui com a gente, dizendo olá, boa tarde, boa tarde. Conhece? Boa Pelo menos, tarde, que bom que ó, você está aqui conosco. preciso até pedir desculpa, só para você ter uma noção. Às vezes a gente está em algum lugar no shopping, alguma coisa, o pessoal passa e cumprimenta a gente cumprimenta e fala muitas vezes, Pai do Senhor, irmão, ô irmão, do irmã e tal, né? Porque provavelmente é da igreja. É alguém que a Acho gente. que É, é, não sei. Como passa muita gente, me perdoa, às vezes eu não lembro, mas eu lembro do rostinho, eu falei assim, eu sei ideia da igreja, mas esse talvez eu possa conhecer, mas de ver, mas pelo nome talvez não. que bom. Eu sei como é isso, não é? Eu e meu marido, nós somos missionários e acontece muito isso também. Oi, que bom ver vocês. Já sei, já fui do cartaz de missões, promoção missionária, não é? E aí a gente cumprimenta, sei como é isso. E que gostoso, né? A gente poder estar aqui falando, porque Dia dos Namorados só fala para namorados solteiros, mas não fala para namorado casado, não é? Porque casou, mas deve continuar namorando, gente. Tem que continuar namorando, não é? Então, hoje o nosso programa Educação Cristã para o Alto é para namorado casado. E para aqueles que querem casar, também assista, porque você já vai aprendendo para evitar alguns erros que nós cometemos, não é? Até por inexperiência, né? 26 anos atrás não tinham tantos ministérios de família como tem hoje, não é? Nem mesmo há 17 anos atrás. Então, assim, onde eu morava. Então, por isso, você que está querendo casar, o programa é para você. E você que já está casado, opa, chama o namorado, a namorada casada, casado, e senta e diz assim, precisamos corrigir nossa rota, porque talvez aí, né, quando terminar o programa, já sair para namorar, para andar de mão dada,
não é? Para comer um algodão doce, já que não tem dinheiro, né? Para não ter desculpa. Agora, a Bíblia fala sobre namoro, será? A Bíblia fala sobre namoro? Tem Ou algum, não é? Eu conheço, já que você falou assim, eu lembrei de uns adolescentes que estavam conversando, aí eles estavam usando textos de cantares para se declarar. Que legal, que massa isso, não é? Então é por aí. Mas a Bíblia fala muito, não só sobre namoro, mas sobre relacionamento conjugal, não é? E fala muito sobre amor, respeito, cumplicidade e sobre vida conjugal também. E aí eu queria que vocês, né? Porque o acompanhamento de vocês é um acompanhamento cristão bíblico, tem que deixar bem claro para depois ninguém, né? É um cristão bíblico. Então, e aí, para aqueles que são mais resistentes, o que que a Bíblia nos fala sobre o namoro no casamento? A família nasceu no coração de Deus, né? Ele ama constituir família, ele ama ver famílias sendo formadas. E é uma aliança, assim como Jesus amou a igreja, né? O espelho do casamento está em Jesus. Está a gente espelhar a imagem de Deus no nosso casamento, os atributos de Jesus no nosso casamento. Maridos, amem as suas esposas, tratem com alegria, tratem com respeito, né? Eclesiastes, ele tem um versículo muito emblemático que o pessoal coloca muito nos convites de casamento, né? Mas é tão importante isso, né? Não existe casamento a dois. Casamento precisa ter Jesus. Para você colher, tem que ser os três, né? E diz lá em Eclesiastes 4 de 9 a 12, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar. Assim também, se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Mas como alguém pode se manter aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Né? E é isso, o casamento precisa ter Jesus. É ele que traz o equilíbrio, é ele que traz o discernimento, a sabedoria, o perdão, tantos frutos que nós precisamos desenvolver no nosso casamento. E assim, o casamento é uma escola que nos ensina diariamente, né? E é isso. você falou assim muito bem, né? Quando é como se fosse uma metáfora mesmo, quando você diz que como Cristo amou a igreja, né? E ele deu a vida por nós, né? Assim também o marido com as esposas, né? No casamento também, né? Assim, você vê, foi uma atitude de amor de Cristo que foi uma atitude intencional, foi uma atitude ativa. Então, o amor que foi demonstrado com atitude. E quando você fala de amor, é isso que a gente tem que espelhar. Quando a Helene falou que a gente precisa espelhar a imagem de Cristo no casamento, nós precisamos amar o nosso cônjuge, e amar não é um sentimento. O amar é uma atitude, é Uma uma decisão decisão. que você toma e fala, cara, eu vou amar. Mesmo naqueles dias que não tá fácil, que ela tá naquele período dos hormônios e tá tudo bem difícil e tal, eu vou decidir amá-la. Mesmo naqueles dias que eu não tô bem, porque eu passei por alguma coisa na empresa, ou no meu trabalho, no meu dia a dia e tal, que você fala, pô, esse dia tal, mesmo sendo chato, aquelas vezes que às vezes eu sou chato, às vezes acontece, ela fala, mesmo assim eu vou decidir amá-lo dessa forma. Não quer dizer que eu vou aceitar sempre, ou ela vai me aceitar sempre a maneira, às vezes, rude, alguma coisa. Não, não é isso que a gente está dizendo. Bom, independente, a gente não vai separar, mas nós vamos acertar essas diferenças para isso não acontecer, para que você não me magoe e não machuque. Então, que nem lá, Efésios 25 diz, né? Falando especificamente para os maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Tá? Então você vê que esse é o maior exemplo de atitude de amor, é demonstrar, né? Então a Bíblia fala o tempo todo de amor, né? Você falou de cantares aí, isso mostra muito, é lindo. Quem puder leia, é muito bom, tá? E fala muito assim, quando fala lá que a gente também tem acho que em Gênesis que fala, maridos, né? Que a gente, quando casar, você deve deixar, né? Pai e Pai e mãe se mãe, tornar um e se só. tornar uma só carne, né?
O que está falando aqui? Não está falando que é para você largar seu pai e ponto, e sua mãe. Não é largar. É você não ter a dependência, você entender que agora você construiu uma nova família e a partir dessa Aliança. aliança, vocês serão uma só carne e uma nova família. Vocês vão construir a nova família. Você não vai largar seu pai e sua mãe, você vai visitar, você vai cuidar se necessário e tal. Mas agora existe alguém para quem você É a vai ter prioridade na sua prioridade, vida. né? É. Então é isso. Então a Bíblia, o tempo todo, ela fala sobre casamento, fala sobre relacionamento, e a gente trabalha em todos os cursos com base naquilo que está na Bíblia mesmo, né? Então isso é bem legal também. Não só o Concas, como o curso de noivos, todos os cursos a gente sempre traz uma base bíblica. É isso que faz a diferença. Gente, que coisa boa! Eu achei legal quando você, Nixon, olhou para Elaine e disse assim: gostei disso que você falou. Sabe? A gente vê a interação, legal isso, né? E nos mínimos detalhes, é um apoiando o outro, é um olhar, é o encostar, não é? E a gente vê as afinidades. Então, isso também é namoro, não é? Essa coisa de um olhar para o outro assim com aquela admiração. Porque enquanto tá ali admirando, torcendo, gostando e dizendo, uau, esse é meu marido, essa é minha esposa, o amor tá ali, ó, fervendo no coração. Mas quando acaba essa questão da admiração, aí vai acabando, vai esfriando, vai, né? Então, e isso é uma coisa que um dos dois falou, intencional. Essa palavra um dos dois falou em algum momento aí, acho que foi a Elaine. Então, isso tem que ser uma atitude intencional. Eu tenho que desejar continuar olhando para o marido e vendo nele aquele homem realmente segundo o coração de Deus, e ele trabalhando para ser, para que eu possa olhar e ver, né? E eu também trabalhando para ser aquela mulher segundo o coração de Deus, eu me esforçando para colocar em prática esses textos, não é? Amando minha família, mas sabendo, e aqui na Bahia nós temos uma coisa muito de família gregária, né? Que é muito comum aqui. Então, continuo família e tal, mas a minha prioridade é o marido ou a esposa, para evitar os problemas com sogra. Com problema com sogra acontece muitas vezes, ou com sogro, por causa disso, porque não sabe o limite, muitas vezes, né? Colocar o limite, não é? E é importante que vou chamar o filho, né? Que é quando é muito mais comum, né? O filho saiba botar os devidos limites e dizer, olha, agora eu estou saindo da casa do meu pai e da minha mãe e agora eu estou criando um novo lar. E eu preciso dedicar tempo e atenção maior para esse novo lar. Não vou excluir os pais, não, como vocês bem falaram. Mas isso eu acho que é uma coisa que nem todo mundo sabe. Eu vejo muitos ruídos, né? Muitas dificuldadezinhas por causa desse cordão umbilical que muitas vezes alguns não sabem cortar. Né? Sim. E isso que você está falando é tão importante. Nós damos aula agora para um grupo de noivos, um grupo bem bacana, né? Hum. Gigante. Isso, aquilo que você falou, a gente estava conversando no começo, né? Pô, se você puder já entrar no casamento sabendo de alguma coisa, como você vai lidar, isso vai te ajudar a evitar vários problemas, né? E um desses problemas que a gente falou, a gente atende muitos casais, né, individualmente e tal, que estão em crise. E eu diria para você que um dos maiores problemas realmente é a família de origem. Também pensando nisso, o que que a gente já desenvolveu e já tinha isso no curso de noivos também, a gente vai ter uma aula agora domingo, inclusive, aonde a gente vai trazer os sogros. Nós vamos ter uma aula, aonde agora a aula são com os sogros. Eu quero que você traga os seus pais, né? Então vamos lá, a gente chama de sogro justamente para dar conotação lá, né? De sogro, sogra, né? Porque às vezes você fala, mas o problema é só sogra. Não, eu vou garantir para vocês que tem muito problema de sogro também. Entendeu? Eu e a Elaine, que a gente está aprendendo a ser sogro agora, mesmo trabalhando há 20 anos com casais, mas vivendo de sogro agora. Eu tive que aprender algumas coisas, a me colocar no meu lugar, a aprender a não falar alguma coisa. Eu falei, aqui eu, não deu bom, aqui eu falei uma coisa que não deveria. Eu aprendi, fui lá, pedi desculpa. Então, isso faz parte do processo.
Então a gente colocou uma aula de sogro e sogra agora, né? Vai acontecer domingo, justamente com a intencionalidade de comunicar com eles e falar: olha, agora esse pessoal está entrando numa nova família, vocês precisam entender essa nova fase e não ser uma pedra de tropeço na vida deles. Então, né? E vocês a mesma coisa, vocês não, porque vocês não casam, vocês vão largar e acabou a vida. Não é assim. Existe um equilíbrio. O que que a palavra de Deus diz sobre isso? E a gente vai trazer em cima disso. Então foi bem legal esse comentário. Realmente tem tudo a ver, né? Só que tem casais que têm 30 anos que continuam com esse mesmo problema, Uma pena. né? Mas dá para Isso é um evoluir. problema. É. Isso é um problema, mas eu acredito que esses problemas, mesmo com 30 anos de casado, é porque falta um posicionamento, não é, de uma das partes em específico, o filho ou a filha dizer, opa, até aqui, tá bom? Até aqui. É necessário colocar alguns limites, né? Coragem. É confortável de certa forma, né? Aquela disputa. Então é delicado, mas eu amei a ideia do curso para sogros, né? E isso que vocês falaram, eu tive filho, mas eu não vou dizer com quantos anos, não, senão você vai fazer as contas, eu não vou falar. Então eu tive filho mais tarde. E aí, uma coisa é eu, professora, experiência e tal. Outra coisa sou eu passar a noite em claro andando com o menino, né, para cima e para baixo, porque o menino amamentando de madrugada, 2, 3 vezes, né, vendo o sol nascer com o menino no colo. É outra coisa, porque vem a questão emocional, que esse quesito emocional, né, não estava contando antes, não é, com toda a minha teoria. E isso começa a fazer parte e faz diferença, né? Agora, fala para a gente um pouquinho, depois de tudo isso aí, como é que a gente consegue? A gente já falou, mas deixar claro, como é que a gente consegue manter o namoro vivo, mesmo com a correria do dia a dia e a chegada dos filhos? Já falou, mas vamos deixar claro isso aí. Como é que a gente consegue? A gente falou, você reforçou a palavra, mas ó, vamos escancarar, vamos ser intencionais. Eu preciso, para eu ser intencional, eu preciso me planejar. Eu não posso deixar a vida me levar e ai, deu, não deu, não deu. Eu preciso planejar algumas coisas e fazer. E a gente, coisa simples. Por exemplo, a gente gosta muito de tomar café da manhã junto. Muito. Todo dia dá? Não dá, não dá. Mas hoje você vai tomar, hoje você tem cliente, hoje você não tem, como que é? Vamos tomar um café? 15 minutos? Fala um pouquinho, cultiva essa conversa, cultiva estar junto. Não é dia dos namorados, não é aniversário, é nada. Manda um recadinho no WhatsApp, tô com saudade de você. Simples, não custa, né? Ó, pensei em você. Porque você fazia isso quando você namorava. Mas lembra, põe na mente. Lembra de coisas boas do dia, né? Não fica na mente reforçando coisas ruins, mas lembra de coisas boas. E aí, ali do nada, manda uma mensaginha no dia. Nossa, que saudade de você. Que hora você chega em casa hoje? Sabe, eu acho que é mais simples, não é nada mirabolante, mas é esses pequenos gestos intencionais a gente pode aproveitar muito. O Nixon me É, busca muito no trabalho, ou me leva, ou me busca. Esse momento que a gente está dirigindo, ele está dirigindo, é um momento para a gente ter uma conversa boa. Vai, se tem filho em casa, se chega o filho, mãe, pai, mãe, mãe, mãe. Mas ali você tem alguns períodos, se dedica a ouvir, a falar, né? Quando a gente usa de fato e de verdade a intencionalidade, nossa, a gente ganha tanta coisa boa, não é? Quando você fala intencionalidade, né, é se esforçar para fazer, porque quando você namorava, você se esforçava, É, você dava um jeito. né? Então, intencionalidade é isso. Pô, dá para você dar um jeito. Não é porque casou que não tem como, né? Isso é uma desculpa. Ah, eu não tenho tempo. É uma desculpa. É falta de prioridade. Você fala que não tem tempo, você não coloca isso como prioridade, né? Então, como a Helene falou, indo para a parte prática, né? Que você falou assim sobre algumas dicas, né? Por exemplo, como que a gente cultiva? Eu acho que o toque físico é extremamente importante, né? Esse toque físico é só, pô, passar uma mão no rosto, dar um beijo, né? Tantos casais que casam e param de se beijar.
Gente, o beijo é uma das conexões mais importantes que tem, porque quando você namorava, estava noivo, você se beijava que nem um louco, depois tinha até que sair correndo, senão, né, não dá. Então, agora que você pode beijar e fazer muito mais, você para de fazer. Então, não pode, precisa voltar a cultivar isso aí. Lógico que para fazer isso precisa, pô, às vezes dar uma escovada no dente, usar uma balinha, tal, tem que se cuidar para isso. Isso é comum. É óbvio, mas precisa ser dito, gente. Mas precisa fazer, né? A pessoa chega lá e come um monte de cebola e vai querer, mano, não é assim, não dá. Ou vai lá, né? Faz uma higiene e vai para cima, que vai dar certo, tá? Então, o toque físico é muito importante. O toque que a gente fala, muitas vezes, sem o cunho sexual. A gente está falando do toque, realmente o toque. Ó, vamos andar A no mão shopping? dada no É shopping, isso aí, né? andar de mão dada. Um carinho de vez em quando tá dirigindo, passa a mão no Quando a cabelo, gente está sabe? ministrando o curso e É. a gente fala para uma plateia lá de, pô, 40, 50 casais, a gente fica falando lá e a gente vai observando. E aí você observa o casal que está distante um do outro, ou que aí você percebe aquele casalzinho que está abraçado, não sei No o quê. curso de noivo, No vocês curso, ficam assim o tempo todo. todos eles do doido fica assim, mas É, do Concage é diferente. é. Então você vai percebendo, aquele não está bem, esse aqui está bem. O corpo diz muito, né? A maneira como você se comunica com o corpo também, né? Então isso é importante, dá top. Outra coisa que a gente pode fazer, isso é difícil, mas é preciso, principalmente falando para os homens aqui, no mundo hoje, que a gente tem um mundo tão dinâmico, né? Então, o mundo mudou muitas coisas. As mulheres hoje, praticamente todas elas saem, não estou falando só de quem é casado, estou falando de mulher em geral, elas saem para poder trabalhar, né? Hoje, para conquistar alguma coisa, você precisa ter duas rendas para poder ajudar, e a mulher é ativa. Só que quando ela chega em casa, muitas delas falam assim, bom, vamos para o segundo turno. E os maridos vão lá e falam assim, não, tipo, acabou o trabalho, acabou o trabalho. Pô, não custa nada você às vezes chegar em casa e fazer alguma coisa. Você ajudar na divisão, né, As das tarefas, tal, responsabilidades, né? né? Fazer alguma coisa, por exemplo, lixo. A minha responsabilidade aqui muitas vezes é cuidar do lixo. Às vezes eu dou mancada, às vezes eu passo e eu tomo bronca. Acontece, Gente, é o lixo. entendeu? Mas na maioria das vezes eu faço. Então, assim, nunca vai ser 100%, mas você consegue ser, na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, fazer com que o seu casamento seja um casamento gostoso. E como a Aline falou, você precisa aproveitar momentos para poder estar junto. Quantas vezes eu não vou levar a Sofia na escola ou as outras meninas quando eu levava, aí eu falava para ela, poxa, acorda um pouquinho mais cedo, vamos lá levar as meninas, a gente passa naquela padaria, toma um café, olha, é um café com leite com pão na chapa, É. e eu te levo no serviço. Você chega lá um pouquinho atrás, 5, 10 minutos atrasado, mas dá tempo. Vamos, a gente aproveita esses momentos juntos. Não é nada assim, nossa, um restaurante caro, não sei o quê. Se puder, ótimo. Mas se não, o pão na chapa com café, com leite, já resolve, entendeu? Né? E priorizar. Ai, sabe de uma coisa, amor? A gente está falando de coisas muito práticas para essa conexão no casamento, né? Não deixar. Mas, gente, tudo isso é muito, muito importante. Mas sem ler a Bíblia e ter oração junto, em primeiro plano mesmo, sabe? Então, assim, vamos comer. Quando ele falou pão na chapa, eu lembrei que a gente ora, né? Então, assim, é preciso orar junto, ler a Bíblia junto, compartilhar com Deus junto os seus sonhos, as suas necessidades, o que você precisa pedir perdão. Isso O é uma mu- mudança O incrível. mundo espiritual, ele existe, ele é real. E a verdade é que o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor buscando alguém que ele possa tragar. Ou seja, ele não está feliz com o casamento, o nosso inimigo, né? Ele quer destruir, então ele vai precisar de uma brecha, alguma coisa. E como que você fecha essas brechas? Vocês precisam estar orando juntos. Vocês precisam ter uma rotina devocional individual também, mas em casais. Poxa, mas dá para fazer todo dia em casal? Não. Então, assim, começa uma vez por semana, 10 minutos. 5 minutos, mas comece. E você vai ver que vai pegando gosto, as coisas vão acontecendo, você vai vendo que aquilo é bom e você vai querer aumentar com o tempo. Mas comece, pelo menos faça intencionalmente, comece. Isso é muito importante. Deu um tilt aqui a minha tela, mas tudo bem, já consegui. Gente, tem um bocado de gente comentando aqui, ó. Tem uma xará minha
Olha, Luciene, você me achará no nome e no primeiro sobrenome, que eu sou Luciene Costa Santos Freitas, você é Luciene Costa de Santana, não é minha achará no nome e no primeiro sobrenome. Aí ela está aqui dizendo boa tarde, que ela é de Linhares, e aí ela comentou, tem vários comentários, tá? Eu queria que vocês falassem sobre isso. A Luciene está dizendo, comentando a respeito da questão do sogro e da sogra. No caso dela, né, é a mãe dela que deixará o seu filho, né, o pai e a mãe. Então, ela disse: infelizmente, minha mãe não aceita isso, o limite. Quando eu digo que não estou, quando eu digo não, ela diz que não estou honrando. Então, eu digo sempre que é preciso definir honra de acordo com a Bíblia, conceito e não conceito próprio. Perfeito, viu, Luciene? Muito bom. Mas aí depois, daqui a pouquinho a Elaine e o Nixon vão comentar. E aí aqui a minha amiga Eliane Dias, que eu também tem um podcast hoje da Faculdade Teológica de Brasília, ela vai falar hoje também sobre namoro no casamento, mas uma outra perspectiva. Obrigada, Eliane, por estar aqui. E ela está dizendo aqui, ó, no casamento sempre namorando, sempre. Né? E depois ela fala, é preciso buscar sempre estar apaixonado, capacitação para melhorar o relacionamento conjugal. Isso tudo é importante. E depois tem aqui a. Nós estamos perguntando para vocês qual o maior aprendizado que tiveram no seu casamento, não é? Mas ainda não comentaram. Mas e aí? O que que vocês mais aprenderam? A Elaine e o Nixon vão dizer aqui também, viu? E a Luzene França está dizendo aqui que maravilha. E a Bernadette, boa noite, família. Ela já vai para a sala de oração, né? Daqui a pouco. Gratidão a Deus, né? Está agradecendo por uma resposta de oração. Então, que bom que vocês estão aqui conosco, que bom pela interação. Mas aí eu queria que a Elaine e que o Nixon comentasse aqui o que a minha homônima, de nome e sobrenome, está falando a respeito da relação dela com a mãe dela, que é muito comum. Viu, Luciene? Fica tranquila, porque isso é mais comum do que você imagina, tá? E isso eu vejo como, eu pedi para vocês comentarem, mas já estou falando. Eu vejo com um pouquinho de chantagem emocional, né? Um pouquinho de controle, né? Mas você está muito bem. Mas eu vou deixar os especialistas falarem um pouco mais a respeito. E depois vocês aproveitam para compartilhar um. Eu sei que tem 26 anos, muitos aprendizados, mas você pode compartilhar mais um, que você já falou de alguns, né? Mais um aprendizado que vocês tiveram nesses 26 anos no casamento de vocês. Vamos lá, então falando assim sobre o que ela falou sobre a mãe, né? Sobre a questão. Isso é comum mesmo. Então, primeira coisa, não é uma exclusividade dela. Não sofra achando que isso acontece com você. Não é verdade, acontece com muita gente. E como você falou muito bem, às vezes eles usam como algo emocional para poder, puxa, mas eu fiz tudo isso por você e você agora, né? Tá me deixando, e tal. Você precisa aprender. Assim, a gente só permite com que as pessoas façam alguma coisa com a gente porque a gente permite. A gente precisa colocar alguns limites, algumas cercas, né? E falar, opa, não só, até no nosso trabalho, no nosso relacionamento, até com o nosso cônjuge. Às vezes você coloca alguns limites, fala, olha, até aqui, beleza, daqui não pode vir. Vai se acalmar, depois conversa. Né? Por quê? Porque a gente não consegue lidar muitas vezes, ou cuidar, ou resolver o sentimento do outro. Eu gostaria de poder resolver o sentimento de todas as pessoas, mas às vezes eu não tenho esse controle, não está na minha mão. Então, o que depender de você, tem de paz uns com os outros, né? Mas lembrando, a sua prioridade, a partir do momento que você casou, é o seu cônjuge. Então, isso é uma prioridade. Então, vai ter que sempre colocar o pai e a mãe no lugar deles. Olha, até aqui. Cria um limite, faça acordos. Chega com a mãinha, com o pai e fala assim, ó, qual que é o acordo? E amor, pai, ó, vamos lá, tá acontecendo isso, isso. A melhor coisa que tem é ser transparente e verdadeiro. Chama um lugar para tomar um café, sem brigar nem nada, não faça isso, não discuta. Eu acho que isso é muito bom, porque quando você ataca uma pedra, eu não sei se alguém já tomou uma pedrada aqui, mas um tapa todo mundo já tomou. Dói. E isso fica dolorido. Então, toma cuidado com isso. Cuidado com as palavras. E uma coisa assim, sabe? É muito duro se tornar sogro e sogra.
né? Você tem ali os seus filhos, você criou com todo o amor, tal. E a gente tem um jargão cultural, nossa, a gente cria filho para o mundo. Quando ele vai de verdade, fica um vazio, né? A gente está vivendo isso hoje, né? Eu não posso cobrar das minhas meninas a presença, a constância que elas tinham antes aqui no meu dia a dia, porque agora elas têm a família delas. Então, assim, compreenda a sua mãe, ela sente falta de você. Isso é uma questão, mas como o Nixon disse, fale em amor, fala das suas necessidades, deixe explícito, mãe, eu amo você. Mãe, eu sou quem eu sou hoje por você, que contribuiu na minha vida. Deixe ela segura do seu amor, Verdade. né? E ela tendo essa segurança, você tem assim, conscientemente mais liberdade de fazer o seu papel dentro do seu casamento, priorizando o seu esposo, priorizando sua família, Então é né? isso. Basicamente é isso. É simples, mas não é fácil. É, Precisa colocar limites. Seu cônjuge é a sua prioridade e fale com os seus pais, né? Com a sua mãe, com o seu pai, fale em amor. Converse, faça acordos, faça combinados. Olha, então tá bom. Eu vou vir aqui tal dia, uma vez por semana. Eu vou conversar agora com meu marido, com a minha esposa. Ó, tô combinando isso, tal, porque ponto. Você definiu alguns acordos, definiu alguns limites. Você vai conseguir. Talvez você vai ter que retomar alguns acordos e limites durante um período depois, mas você vai viver bem durante um bom período. Essa é a questão. E ainda para a segunda pergunta que você falou, que é sobre o que que a gente aprendeu, é isso? Foi, né? Qual foi a melhor experiência que a gente teve? vamos ver o que ele vai Eu falar, vou. tô A aqui gente, ó, pensando. legal que isso não tá nada combinado, a gente não combinou nada. Mas assim, uma coisa muito Foi legal. uma pergunta aqui que o povo fez agora, ao vivo. É, Então, assim, pegou, eu também fiquei pensando aqui, são tantas experiências, né? eu vou falar como marido, aí depois ela dá a experiência dela. Foi quando eu senti de verdade nela que eu poderia falar tudo. Foi quando eu senti acolhido no sentido de que eu não seria julgado pelo que eu estava falando. Por exemplo, ó, eu disse para ela assim, eu estou sofrendo com tal coisa. E aí aquilo poderia mostrar uma fraqueza, né? Era algo que eu estava vivendo que estava muito ruim, estava me prejudicando, e eu falei para ela, eu preciso de ajuda. Mas ela me deu essa abertura para poder acolher aquilo que eu estava falando, sem me criticar, sem me julgar, para poder me ajudar. Acho que esse é um papel do cônjuge mesmo. E isso nos aproximou muito mais. Então, quando ela abriu esse caminho, sem julgamento, que eu poderia falar, é um nível de conversa, de comunicação mais profundo. Mas se ela não tivesse dado isso, então, por exemplo, se eu fico falando as coisas para ela e ela critica, fica falando, babá, assim, ela vai criar um distanciamento. Então, como ela não foi criando essa barreira, me deu coragem de poder compartilhar algumas coisas com ela que talvez eu não compartilharia com ninguém. E eu pude compartilhar com ela e ela me ajudou naquele período para a gente poder se tornar um casal mais forte. Então, isso fortaleceu muito o meu relacionamento com ela. Acho que foi isso que eu aprendi, tá? Eu, como marido falando, foi uma das grandes aprendizagens. Hoje a gente fala sobre tudo. Mas Tudo, tudo, tudo. Você pode. tudo, Ah, mas nem fala tudo. Falo tudo. tudo. Tudo que você possa, mas tudo. A gente faz de tudo. Então, e a gente vê que muitos casais não falam. Mas, gente, isso é um exercício. Você não vai sair aqui desse encontro hoje, falar, vou falar tudo, quero só ver se ele vai me ouvir. Ou, né? Não é assim, não é automático. Precisa de oração, precisa de se ter um coração aberto, contrito, humilde, para viver o casamento. O casamento nos ensina a ser mais parecido com Jesus. Porque É incrível. você vai aprender a abrir mão daquilo que você tem direito, daquilo que você gosta pelo outro. Isso é difícil, isso não é fácil de fazer, mas você vai aprender, entendeu? Né? E acho que a devocional individual vai te ajudar a fazer isso. Quando você colocar essa rotina, você vai aprender. É difícil, não estou dizendo que é fácil, mas é possível de fazer. Você consegue. Em nome de Jesus, A você gente consegue. vai trilhando um caminho para aprender a amar como Jesus amou, incondicionalmente. Ah, se ele fizer isso, eu vou fazer isso. Não, não é isso. Não é uma moeda de troca. A gente ama porque a gente escolheu amar. E ponto. Eu acho que isso é uma grande aprendizagem para mim no casamento. Eu costumo dizer assim:
Eu, não- é, o que o Nixon pode fazer para que eu me separe dele? Tem coisas tão tristes que a gente vê, tantos sofrimentos nos casamentos, né? E aí, assim, eu peço, Senhor, misericórdia, que eu possa ter atitude de perdão, de me colocar no lugar do outro, de entender sob a perspectiva do outro. Eu vou falar aqui uma coisa para as mulheres, gente, a gente não tá certa sempre. Às vezes a gente, né? E a gente precisa entender isso, e esposas e as mulheres que tendem mais a sempre querer estar certa, né, na relação, por isso que eu chamei vocês nessa conversa, mas os homens também é, entendam isso. A gente pode pedir perdão, a gente pode negociar, a gente pode ser generoso, sem querer nada em troca. Eu acho que isso é uma grande aprendizagem no casamento. Pedir perdão. Muito bom. É, Ah, eu estava falando aqui, né? É isso mesmo. É uma das coisas que me deixou muito feliz, né? Logo quando eu me casei, eu tinha visto alguns casamentos, né? Que eu falava, Jesus, misericórdia. E aí, algumas vezes, meu marido me pedia perdão por alguma coisa. Aí eu disse, gente, ele pede perdão, sabe? Porque assim, nos outros casamentos que eu olhava ao redor, não tinha isso. Aí, e isso te incentiva a dizer me perdoe também, né? Então, às vezes, uma coisa que eu estava vendo, eu acho que foi num desses Reels aí que a gente assiste no Instagram, e eu foi muito rápido, não sei nem quem foi. Eu estava vendo assim, diz assim, às vezes a gente fica se queixando, porque ele não me beija mais, né? Como vocês falaram, porque ele não me beija mais, porque ele não me abraça mais. Gente, deu o primeiro passo, né? Vá lá e beije, vá lá e abrace, vá lá, pegue na mão. Uma hora isso vai se tornar hábito. O outro vai sentir falta do beijo. Oh, você não vai me beijar hoje, não? Ah, entendeu? Então, assim, e vocês falando oração. Gente, tem coisas que a gente fala, e nós mulheres, né, Elaine, a gente tem mania de falar mais. Não é, porque você não faz isso, você não faz aquilo, a gente tem a lista, né? Não faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, mas às vezes a gente está falando para a pessoa errada. A gente às vezes não tem que falar para o marido jogando, porque assim, às vezes está atacando, como se estivesse atacando pedra, sabe? Não tem que acusar. Mesmo que você seja advogada, não tem que sair, ser advogada de acusação, né? Mas às vezes a gente precisa falar para Deus, né? E aí eu me lembro do texto bíblico que diz: a mulher ganhará o marido em silêncio. É claro que é um outro contexto, mas eu sempre coloco nesse contexto também, aí é a minha interpretação, porque muitas vezes a gente reclama, reclama e fala muito, mas às vezes a gente tem que falar com Deus e deixar o Espírito Santo agir, sabe? E a gente ficar só quietinha ali no nosso cantinho, deixando o Espírito Santo. Às vezes a gente quer agir na força e na violência, mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, muitas vezes. O nosso posicionamento, sabe, vai dando esse direcionamento também, né? é, nós não mudamos ninguém, mas nós podemos influenciar. Influenciar muito bem. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. A Bíblia não diz que o marido tolo destrói a casa, né? É uma responsabilidade que Deus deu, uma sabedoria, um discernimento para nós nesse lar. Segunda-feira eu fiz aniversário, né? E o Nixon teve umas palavras no meu aniversário e ele disse assim: quando você fica doente, ou quando você não está bem, parece que está tudo ruim dentro de casa. Você é uma peça fundamental na nossa família, porque a Bíblia, Deus deu isso para nós dentro da nossa família mesmo, né? Ser essa pessoa que faz a diferença. E é isso, meninas, a gente precisa buscar aos pés do Senhor aquilo que precisa avançar no nosso casamento.
Deu uma bugada aqui no meu computador e aí abriu várias páginas. Eu não estou querendo mexer muito para não causar nenhum estresse. Gente, eu tenho perguntas ainda para fazer, mas o nosso tempo, infelizmente, voou. E eu tô aqui, sabe? Ai, né? Tem uma pergunta aqui do Salustiano que ele diz assim: o namoro no casamento pode suportar o ativismo religioso de casais que trabalham muito nas igrejas? Como se cuidar para não levar estes estresses para dentro de casa? Salustiano, que pergunta maravilhosa. Eu não sei se você e sua esposa são casados, são cristãos, né? Acredito que sim. Mas, no meu caso, né, eu sou missionária, meu marido é pastor e a gente ama muito o que a gente faz, né? Somos missionários. É, a gente vive ali, porque é uma linha tão tênue, né? Porque a gente ama tanto o que a gente faz, a gente gosta de estar fazendo isso, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não esquecer as crias, né? E não esquecer um do outro. Mas vocês, que são especialistas nessa área, responda aí para o Salustiano, como é que a gente dribla essa questão do ativismo religioso e continua namorando, não é? Porque agora a gente estava falando o tempo todo do ativismo fora da igreja, mas o Salustiano trouxe o ativismo para dentro da igreja. E aí? É muito boa pergunta mesmo, e eu acredito que todo cristão que começa a trabalhar, a servir, né, na sua igreja local, né, ou no seu ministério, sim, ele acaba em algum momento sendo ativista. E aí, quando que você percebe que você está sendo um ativista, né? E ser ativista não é bom, isso não quer dizer que está lá todo dia fazendo mais do que. Não é isso, né? Você vai perceber o seguinte: o seu cônjuge vai reclamar, algum dos dois vai reclamar, alguém vai sentir. E aí, se você não está atento para essa escuta, você simplesmente vai atropelar o outro. E aí fica ruim, né? Então, assim, você precisa estar atento com uma escuta ativa também e prestando atenção, né? É porque o ativismo e o namoro são coisas diferentes. Não quer dizer que você namorar e manter vai fazer com que o ativismo, poxa, fique menos Vai ser complicado. negligente na Vai ser... igreja, Não, não. não é isso, tá? Existe um equilíbrio. Nós, por exemplo, nós trabalhamos, e a gente já passou por isso, nós já tivemos liderança que não percebeu isso e cada vez mais, porque a gente sabia fazer, colocava mais coisa na nossa mão e a gente não sabia falar não. Quando a gente aprendeu a dizer não para as pessoas, né, a gente foi buscar em Deus, porque às vezes parecia que eu estava falando não para Deus. Mas não, pensa bem uma coisa que eu vou falar para vocês. Toda vez que você fala sim na igreja, para qualquer coisa que você está assumindo, você pensa que você está falando não para alguém ou para outra coisa. Normalmente você está falando não para alguém da sua família. Então você precisa avaliar E equilibrar e isso, equilibrar. né? Daí, quando a gente pensa, você tem definido para a sua vida, né, e estudando a Bíblia, qual é a prioridade? Quais Qual é o seu são as propósito? prioridades da vida, né? Então, assim, ter um relacionamento com Deus, né? Viver para a glória de Deus. Depois, família. Depois igreja, depois trabalho, Não. depois lazer, depois, né? Então é assim, tem esse relacionamento íntimo com Deus porque Ele vai te dar discernimento para quem você tem que falar sim, para quem você tem que falar não, para você priorizar a sua família. É, Defina as suas prioridades de acordo com a palavra de Deus. o ativismo, em algum momento, vai gerar em você uma decepção muito grande. E trabalhar isso depois, algumas pessoas entram em depressão, algumas pessoas se afastam da igreja, né? E aí colocam, mas na verdade a culpa nem foi dos outros, foi sua, de não saber dizer não. Então, tem alguns momentos que você precisa dizer não, precisa avaliar qual é o impacto desse sim. O que que eu vou deixar de fazer? Então, o que que vai ser o não? Qual o impacto? Toda vez que eu falo sim, eu estou dizendo não para alguma coisa. Avalia por que você está dizendo não.
Eu estou dizendo não para ficar menos tempo ainda com a minha esposa, porque eu já quase não fico com ela. Eu estou dizendo sim e vou ficar menos tempo com os meus filhos, porque aí depois, quando os filhos crescem, eles não querem ter relacionamento com você, porque você não plantou. Então, você precisa avaliar e buscar em Deus, né? Isso aí. Então, o namoro, ele é importantíssimo, mas esse namoro não vai sustentar o seu ativismo na igreja. Pode ter certeza disso. Precisa ser intencional também nessa questão do ativismo. É basicamente isso. Gente, nosso tempo acabou. Mas eu queria que vocês respondessem duas perguntas essenciais, já no ritmo assim de considerações finais, Tá bom. tá? Uma é quais são os sinais? Quais são os sinais de que o relacionamento tá mais ou menos, sabe? De que precisa uma reconexão. Quais são os sinais? E a outra pergunta, não é? Quais são os sinais de que o relacionamento precisa de reconexão? E o outro é como é que eu consigo criar uma cultura de namoro contínuo dentro do casamento? Que é uma coisa, né? Acho que apoia a outra. Tá, a gente vai dividir aqui. Ela vai responder a primeira, eu respondo a segunda, e a gente vai ser bem equilibrado. Você vai nessa aqui, ó. Tá Tá certo. bom? Tá bom. Pode ir lá. É, eu acho que quando a gente fala, né, dessa reconexão, que a gente precisa olhar, então assim, ó, você tá em casa e os dois estão mudos e não conversam? Vocês não se conectam? Vocês estão juntos, mas vocês estão sozinhos? Quando vocês só falam dos filhos ou das contas para pagar? Isso são pistas que você pode prestar atenção, que você está se distanciando. Não tem mais um oi com um beijo, não tem um abraço. A relação sexual é uma de vez em nunca. Tudo isso são pistas que acendem um alerta. Ó, precisa arrumar isso aqui. Tá lá, aquele sinal, semáforo amarelo. Ó, atenção nisso daqui, né? Então, ou então, ai, não vou para casa agora não, vou sair com o pessoal, vou para o happy hour, porque tá bom, tá longe de casa, né? Evitar passar tempo junto. Presta atenção nestes sinais. Algo não está bem e vocês precisam conversar sobre isso para se reconectarem novamente. Então, Acho que é isso, é né? isso aí. É isso. É, Acho que e a outra pergunta era que você falou que é como criar uma cultura do namoro dentro do casamento, é mais ou menos isso, né? Tá. A primeira coisa que eu pudesse trazer falando bem rapidinho é o seguinte: se você está assistindo a gente, não conhece, ficou um tema muito difundido aí nas igrejas, né, no mundo, inclusive até secular, que são as 5 linguagens de amor do Gary Chapman. Ó, mas eu já ouvi falar 200 vezes. Pô, se você ouviu falar, então tá na hora de você praticar. Porque só ouvir falar não vai mudar nada. Você precisa praticar. Porque elas são simples, mas são tão simples, mas são tão poderosas que a gente não faz, a gente às vezes negligencia e a gente deixa passar. Gente, procura entender qual é a linguagem de amor do seu fala cônjuge. quais são, amor, para quem não conhece. Então vamos lá, me ajuda aí. Vamos lá. Primeira, toque físico, tem uma toque físico. Ele falou primeira porque é a linguagem dele, tá? Toque físico, palavras de afirmação, Tempo de qualidade, presentes atos de serviço. e atos de serviço. Então, assim, tenta descobrir. A gente não tem tempo aqui, mas vai lá dar um Google aí que você vai ver. Tem até teste para você descobrir, tá? Quando você entender qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e qual é a sua, você vai poder se comunicar muito melhor. Para Amar mim, do jeito certo que ele e ela precisa. Para mim, é a definição, se você entender isso, você pode estar com a crise mais alta que você tiver no seu casamento. Se você aplicar 5 linguagens de amor e entender isso, você vai melhorar muito o seu casamento, você vai evitar várias brigas. Então, se eu fosse, eu teria várias outras, mas como a gente não tem tempo, eu vou falar só dessa. Busque aprender qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Isso vai mudar o jogo do seu casamento, do seu relacionamento. Não só com o seu cônjuge, mas com seus filhos, com seus pais. Teve uma pergunta que a gente respondeu, né? Com a mãe, da sogra e tal. Qual que é a linguagem de amor dessa? Já pensou em entender e trabalhar isso? Olha, gente, para mim se resume relacionamento às linguagens. Então fica essa dica aí. Se você não sabe, vai estudar e pratica. Se você já viu 10 palestras sobre isso, já entendeu? Pratica, porque provavelmente você não está praticando. Então vai dar certo. Já vamos dar um tchauzinho, é isso? É isso? Agradecer? Não, calma, peraí, Não, Elaine, você não falou sua linguagem sua linguagem de amor.
Você falou do Palavras de Nixon, não falou? Palavras de afirmação. afirmação, Adela. Já A minha mudou. também. Mudou. Antes era autos de serviço, as crianças pequenas, aquela coisa. É. Agora mudou. A Ai, gente que mudou. legal, que legal. É, a gente está em constante mudança, né? Quer dizer, alguns, né? Outros pararam e viraram dinossauro, mas assim, normalmente estamos em constante mudança, né? E a gente vai aprimorando. Gente, que maravilhoso! Engraçado que a gente vai conversando com vocês e vai pensando assim, vai avaliando, vai lembrando, sabe? A memória vai puxando. Que coisa boa! Eu amo estar na Bahia, mas eu fiquei com vontade de estar em São Paulo só para poder fazer esse com casa aí, não é? É. Mas quem sabe, né? Vamos fazer uma na Quem Bahia, sabe? então, um dia. Vamos para a Bahia Isso. fazer uma aí, então. Bom, Pronto, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Gente, que foi fantástico. Eu espero que todos aqui estejam, tenho certeza que todos aqui estão amando, não é? E quem não viu esse programa ao vivo, porque saiu para namorar com o marido ou com a esposa, não tem problema, vai ficar gravado. Compartilha com as pessoas da sua igreja esse programa para que mais e mais famílias sejam edificadas, estruturadas, não é? Para que mais e mais casais namorem e realmente namorem do jeito bíblico, buscando ao Senhor, tendo conexão, relacionamento bom, não é? Então, muito obrigada a todos que estão aqui conosco, muito obrigada, Elaine, o Nixon, que aceitaram esse convite, não é? E que Deus realmente continue abençoando vocês, esse ministério. Agora, sim, podem, né? Dar o tchauzinho de vocês. Um prazer estar aqui, né? Agradeço a confiança. Ilana mandou o recadinho, eu fiz assim, ai, Ilana, você. E aí, assim, eu particularmente tenho dificuldades de estar nesse lugar, mas assim, depois a gente vai se soltando. Foi muito gostoso essa nossa conversa. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe cada família. e da minha parte, assim, para você que Amém. está sentindo a gente aí, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E se você está no Ah, tratamento e está enfrentando algum tipo de dificuldade, de crise, Peça não ajuda. desista, peça ajuda. Deus, ele pode transformar. Nós já trabalhamos com cada casal que estava já com a assinatura do papel do divórcio e tal, e hoje eles retomaram. É possível, casais que estavam separados e voltar. Deus, ele pode Restaurar. restaurar a sua família, tá bom? E se você quiser saber amém. um pouquinho mais, segue a gente no Instagram lá, né? Nixon Almeida, oficial, Nixon, Nixon, Nixon Almeida, e Elaine Almeida também. Você vai encontrar a gente lá no Instagram e pode seguir a gente aí, Ai, tá? que bom. Ai, que bom, gente, que maravilha. É aquele tipo de programa que você sai querendo beijar na boca, que você sai querendo É abraçar o isso. marido. Hoje é Não é dia. isso? E hoje é o dia, Hoje aproveita! Hoje é o tem. dia. Hoje é o dia. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe imensamente vocês nesse ministério maravilhoso que vocês têm desenvolvido. Vocês são assim maravilhosos, né? Que Deus abençoe mesmo. Estou me sentindo presenteada. Muito obrigada a você, querido ouvinte da Rede 316, que está aqui conosco mais uma vez. E lembre-se, na próxima quinta-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na Educação Cristã para o Alto, para juntos elevarmos o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Um abraço, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau!